Bom dia, igreja. Uma alegria estar falando com vocês hoje aqui de cima. Eu gosto muito de pregar. E faz tempo que eu não prego aqui, né? Acho que você podia escrever aí no chat aí embaixo. Escreve assim: eu quero ouvir mais o Éder. Brincadeira, não precisa escrever não. Antes da gente iniciar a nossa mensagem, vocês viram a minha camisa, que bonita? Então, eu vou justificar essa camisa aqui. Ó. Nas últimas duas celebrações, eu fui citado aqui nesse púlpito. Nas últimas duas celebrações. Na primeira, foi pelo pastor Reinaldo. E na segunda, foi pela Natália. Né? E estava um dia ensolarado. E daí falaram, né, que o Éder não gosta de sol, gosta de dia cinzento. Né? E vocês viram como é que está hoje? Que nuvens lindas estão lá fora. Deus é bom. Aí, em homenagem, eu vim com uma camisa florida à la Reinaldo Briones. Glória a Deus por isso. Brincadeiras à parte, a gente quer compartilhar um texto com vocês, uma palavra que Deus já falou comigo. E eu acredito que Ele quer falar muito com você nessa manhã. Então, eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3. A partir do verso 14. Diz assim o texto: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o teu coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil a ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Muito bem. Só para você entender esse texto aqui. Bom, essa carta aqui, Paulo escreve a Timóteo, que é seu filho na fé, e Timóteo ele é pastor da igreja de Éfeso. E pesquisadores, estudiosos, dizem que realmente essa carta aqui foi a última carta de Paulo antes dele morrer. Foi a última carta dele. E isso é percebido pelo teor da carta, né? Ele já não está doutrinando mais a igreja, mas ele está dando conselhos, né? Ele está falando ali, continua firme, você sabe quem ensinou, você sabe de onde vêm as Escrituras, você sabe tudo que está sendo pregado, permaneça firme. E Paulo reforça muito essa ideia de que vão vir tribulações como vieram sobre mim, vão vir sobre vocês, permaneçam firmes. Então essa palavra de Paulo é justamente nesse sentido de, eu estou encerrando a carreira aqui, então eu preciso passar alguma coisa para vocês, permaneçam, continuem firmes aí. Porque muita coisa vem pela frente. Então, e hoje, e quando ele fala aqui de escrituras, aqui, ele está falando lá do Velho Testamento, né? Aquilo que eles tinham acesso. Para nós hoje é toda a palavra de Deus. Né? Mas o que eu queria que você prestasse atenção, e assim, você sabe que dia que é hoje? Quem acertar, o pastor Zé vai dar um bombom. Você vai ganhar um bombom do pastor Zé. Que dia que é hoje? Olha só, meu filho é um exemplo, né? Eu combinei com ele em casa, brincadeira. Hoje é dia da Bíblia. Hoje é o segundo domingo de dezembro, é comemorado o dia da Bíblia. E nada melhor do que falar sobre ela, né? Aqui Paulo ele está falando para a gente permanecer nas Escrituras e confiar nela, e é sobre ela que a gente vai falar. Vocês participaram de duas enquetes, não é? Vocês clicaram no link aí e participaram. Eu não sei se eles vão conseguir projetar aqui, acho que aqui não, né? Tá. Deixa eu pegar aqui, só para a gente ver o resultado delas, tá?
Deixa eu pegar só para você entender o que foi feito. Na primeira enquete, foi perguntado o seguinte. Opa, cadê? Aqui. Em uma palavra, o que a Bíblia representa para você? Várias pessoas participaram. A palavra que mais apareceu aqui foi vida. Aí colocaram um guia, verdade, direção, manual, libertação, e eu não estou enxergando, mapa, enfim. A que mais teve participação das pessoas foi a palavra vida. O que a Bíblia representa para você? Vida. Muito bom. Depois a gente fez uma segunda pergunta, né? Que foi... Opa. Aqui. Em seu tempo livre, com o que você gasta mais tempo? Vou colocar aqui numa ordem de preferência, né? Olha só. Em primeiro lugar, as pessoas gastam mais tempo com internet. Em segundo lugar, aparece TV. Em terceiro lugar, empatado ali, leituras diversas. Em quarto, lendo a Bíblia. Em quinto, orando. E em sexto, olha aí, Rafael, esportes. Lá em sexto, tá vendo, né? Então, interessante, né? A gente viu na primeira enquete aqui que o que a palavra de Deus representa para você? Vida, né? A maioria das pessoas colocaram vida. Porém, na segunda enquete aqui, a leitura da Bíblia aparece em quarto lugar. Esquisito, né? Ela é vida para você, mas está ali em quarto lugar, né? Reflita sobre isso. Nesse sentido, eu queria que a gente pudesse pensar agora, à luz desse texto que a gente leu, o que a palavra de Deus nos orienta e nos dá um norte a respeito daquilo do que ela deve representar para a gente, à luz do que Paulo traz para a gente aqui. E o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é que a palavra de Deus, ela é inspirada de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela precisa representar para a gente essa inspiração de Deus. Essa palavra, essa expressão inspirada por Deus, e aqui meu pastor, meu tutor, ele me ajudou nisso. Ela vem no original, ela é teopneustos, teopneustos. É o termo de inspirada que a gente acha nos originais. E isso, na transliteração, é como se fosse fôlego de Deus, sopro de Deus. E a minha pergunta para você, assim, quando você ouve falar sobre sopro de Deus, fôlego de Deus, você lembra imediatamente do quê? Vamos lá, agora é a hora que vocês falam. Assim. Vida. Mas se você pensar na Bíblia aqui, você já ouviu isso em algum lugar? Adão, na criação. Na criação, quando Deus forma o homem, ele faz o quê? Sopra sobre o homem vida. O fôlego de Deus é soprado sobre o homem e gera a vida. E isso é muito legal se a gente fizer essa associação, porque imagina o seguinte, a palavra de Deus foi inspirada, foi soprada por Deus para os homens que escreveram. Fazendo essa ligação, essa associação com a criação, imagina que toda vez que você tem acesso à palavra de Deus, é como se o Espírito Santo fizesse o que em você? Soprasse vida. Ou seja, as Escrituras Sagradas trazem vida para nós, à medida que a gente mergulha nela, à medida que a gente debruça sobre ela, à medida que a gente dedica tempo nela. A gente recebe o quê? Fôlego. A gente recebe vida. E isso, quando eu estava refletindo sobre isso, eu fiquei muito feliz, porque a nossa relação com Deus não é de troca, né? Mas toda vez que a gente se aproxima de Deus, a gente ganha algo de Deus. E Deus, o que Ele tem para trazer para a gente é vida verdadeira. E isso, para mim, é muito legal, porque não basta você simplesmente ler isso aqui, mas você recebe vida dela. E é isso que a gente precisa
entender. Lembra que na Reforma Protestante, na defesa dos 5 solas, um dos solas era justamente o sola scriptura. E sola scriptura significa o quê? Há uma só escritura sagrada, a única regra de fé e prática para nós. Única, não existe outra escritura sagrada, existe apenas uma escritura. E aí eu te pergunto, se a gente entendeu que a gente pode ter vida através da palavra de Deus, se a gente entendeu que ela foi inspirada por Deus, a minha pergunta para você é a seguinte: o quanto do sopro de Deus tem sido jogado sobre a tua vida? O quanto você tem recebido esse sopro de Deus na tua vida? Se a gente entende que a gente recebe esse sopro de vida, à medida que a gente mergulha na palavra, à medida que a gente debruça sobre ela e medita dia e noite sobre ela, o quanto você tem recebido? Aí você responde para você aí. Qual o seu tempo? Lembra da enquete aqui? No seu tempo livre, o quanto você tem dedicado às Escrituras? O quanto você tem dedicado a essa fonte de vida? O que tem sido o teu dia a dia? Será que tantas outras coisas, como a gente viu aqui, internet, televisão, até leituras diversas, está acima da leitura bíblica, vocês repararam? Até você lê outras coisas. Eu estava conversando com um amigo meu algum tempo atrás, e ele falou, não é regra, tá? Não é regra. Mas eu estava conversando com ele e ele defende a tese que se você gasta, por exemplo, 2 horas lendo qualquer coisa, você precisa dedicar 4 lendo a Bíblia. Se você dedica 5 horas lendo qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de material, você tem que dedicar pelo menos o dobro com a palavra de Deus. Volto a falar, não é regra, tá? Não é regra. Mas faz sentido se você quer ter uma vida verdadeira. Faz sentido se você quer amadurecer na fé cristã. Faz sentido se você quer sair da mesmice, sair do estado comum para um estado extraordinário, que é viver na presença de Deus. A gente precisa assumir integralmente as Escrituras e reconhecer nelas a inspiração de Deus. Segundo ponto que eu queria colocar para vocês. E antes eu lembrei aqui. Lembrei não, eu li aqui, tá? Tem uma frase de Martim Lutero que ele fala assim, ó. Da mesma forma como vamos até o berço, tão somente para ver um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar Cristo. Da mesma forma que você vai para um berço, para você ver uma criança que está ali dentro, você vai às Escrituras para enxergar quem? Cristo. Mas você pode me dizer assim, Éder, mas a Bíblia é muito complicada, a linguagem dela é difícil, tem uns termos lá que eu não consigo entender. Eu não sou teólogo, é muito difícil, eu canso, eu começo a ler e durmo. Né? Quem tem problema de insônia aí, ó, tem gente que lê a Bíblia e dorme. Então, sabe assim, daí você fala, não dá, é muito difícil. Aí eu quero recorrer a um teólogo escocês do século XIX chamado Robert Murray. Ele fala o seguinte, quando você está lendo um livro num quarto escuro, difícil, né? Ler um livro num quarto escuro. Leva-o para perto da janela para receber luz. Da mesma forma, leve a sua Bíblia para Cristo. Da mesma forma que você pega um livro e num quarto escuro não consegue ler e vai até a janela para ter a iluminação necessária para você ler, você precisa fazer a mesma coisa com a sua Bíblia. Em 1 Coríntios 2,14, fala algo semelhante. Para a gente não ficar só em palavras de homens, né? Palavra de Deus ali, ó, em 1 Coríntios 2,14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Na versão atualizada diz que o homem natural não pode compreender coisas espirituais. Coisas espirituais só se discernem
espiritualmente. Ou seja, quer entender a palavra de Deus? Leva para Cristo. Cristo tem que estar do teu lado ali. Chega assim, Jesus, me ajuda a entender o que está aqui. Porque isso aqui, a Bíblia diz que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não tenta, na sua cabecinha limitada, entender tudo o que está aqui. Você precisa da inspiração de Deus. Você precisa do sopro de Deus e receber da palavra, receber vida. O segundo ponto que ela precisa representar para nós é ensino e repreensão, como a gente lê ali no verso 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil a ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. A gente não basta conhecer a palavra de Deus, a gente precisa aprender com ela. E para aprender, nós precisamos de um detalhezinho bem pequenininho. Nós precisamos ter um coração ensinável. Muitas pessoas vão para a Bíblia e não compreendem nada, porque elas chegam para a palavra de Deus cheio do seu conhecimento, do seu intelecto, cheio dos seus preconceitos, já tipo, quero ver o que tem esse negócio aqui. E vão para a palavra de Deus assim, elas vão aprender alguma coisa? Não, você precisa ir para a palavra de Deus com um coração ensinável, para que essa palavra, essa verdade, seja ensino para a tua vida. Se você não tiver um coração ensinável, não adianta. E agora eu tenho 2 exemplos bem bacanas aqui que você vai se identificar. As pessoas vão para a palavra de Deus da maneira errada. As pessoas vão para a palavra de Deus da maneira errada. Quantos aqui, agora vocês vão fazer, o pessoal que está em casa, infelizmente eu não posso ver a sua mão levantada, mas quantos aqui tem em casa caixinha de promessa? Pode levantar que eu sei que você tem. Lá tem, meio disfarçado assim, né? Pode levantar assim aí. Ó. Tem caixinha de promessa aqui, desse lado ninguém tem caixinha de promessa? Ah, tá, eu sabia que tinha, viu? Tem também ali, ó. Temos caixinha de promessa. E muitas pessoas vão para a palavra de Deus através de caixinha de promessa. Seria como o meu horóscopo gospel. O Chico gosta desse termo, né? Gospel, né? É o horóscopo gospel. Você vai lá e pega um papelzinho e você lê. Obrigado, Deus. E você segue o teu dia. Gente, isso não é leitura da palavra. Caixinha de promessa tem o que dentro dela? Promessa. É óbvio que dentro da caixinha de promessa só tem coisa legalzinha, só tem coisa bacaninha, só tem coisa que vai massagear o teu ego e falar assim, cara, você é demais. Mas a palavra de Deus diz que ela é útil para o ensino e também para a correção. A gente precisa entender, nada contra a caixinha de promessa, tá? Desde que você leia a palavra de Deus junto, tá? Se você tirar um papelzinho lá e ler uma promessa e isso te levar para a Bíblia, para você saber todo o contexto, legal, show, continua firme aí, tá? Mas usar a caixinha de promessa como a sua Bíblia não dá. Segundo exemplo que eu quero dar é que as pessoas buscam a palavra de Deus em momentos de dificuldade. E isso aqui eu me identifiquei muito, porque eu já fiz muito disso. Sabe quando você está assim, você não tem a prática da leitura, você não lê a palavra de Deus constantemente, você não tem uma vida devocional, e de repente surge uma pessoa que está passando por uma luta, uma dificuldade, e você é desafiado a levar uma palavra para ela. Já viram isso? Já vivenciaram isso? E daí você fala, meu Deus, eu preciso levar uma palavra para aquela pessoa, deixa eu ver. E você começa a folhear a Bíblia, e você começa a procurar, e você começa a não achar, e você começa a se desesperar, e você fala, meu Deus, o que eu falo? Querido, você não dá o que você não tem. Você não dá o que você não tem. Se você tenta desesperadamente, Deus pode, na sua infinita graça, de repente derramar e jogar um texto lá e você falar e abençoar, mas não é regra. Aconteceu um episódio, eu não sei se o pastor Reinaldo vai lembrar, mas há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, teve uma situação semelhante e eu me identifiquei justamente nisso.
A gente estava numa reunião, não me recordo que tipo de reunião que era, mas a gente estava reunido. E nessa reunião tinha uma pessoa que compartilhou uma necessidade, uma luta, e, enfim, para o grupo ali, o grupo ia orar. E daí eu fui para a palavra, né? Deixa eu buscar uma palavra. E eu comecei ali folhear e tentar achar um texto. Puxa, eu preciso achar o problema, eu já sei o problema da pessoa, deixa eu tentar achar um texto aqui para... Tá, aí eu comecei a folhear sentadinho na cadeira, procurando. Enquanto eu procurava, uma pessoa se levantou, e essa pessoa, por tudo isso, prova-se que ela tinha mais vida com Deus do que eu. Ela chegou e falou assim: Deus me mandou levantar e te dar um abraço. Ela levantou, pegou a pessoa e deu um abraço. E ficou uns minutos ali, abraçada. E daí eu lembro que depois as pessoas que estavam em volta, todos, a gente se reuniu em volta, assim, começamos a orar por ela. E eu pensei comigo, como eu sou medíocre. Como eu sou pequeno. Porque se eu tivesse intimidade com Deus, se eu tivesse a prática da leitura e eu me aproximasse de Deus, eu poderia saber que naquele momento o que Deus queria que eu fizesse era me levantar e abraçar a pessoa. Somente isso. E a pessoa se quebrantou, chorou, porque era aquilo que Deus estava dando para ela. Era aquilo que Deus queria trazer para ela. Como eu falei no início, a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, essa palavra, a gente precisa entender que ela é fonte de ensino. E Deus nos ensina a fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. 2 exemplos muito práticos, né? E que a gente vive, e a gente precisa entender que a gente não pode ir para a Bíblia só por uma obrigação de uma causa, uma situação específica, mas a gente tem que ter a prática da leitura bíblica todos os dias, no nosso dia a dia. Quer um exemplo? Eu falei isso na nossa célula, né? Quando você acorda de manhã, depois que você levantou, foi no banheiro, escovou o dente, lavou o rosto, tomou café, vamos colocar o café também, tomou café, o que você faz? Quantos aqui abrem o WhatsApp? Tem gente que antes de lavar o rosto já abriu. Antes de acordar, na verdade o celular acordou, né? Eu fiz um desafio para mim essa semana. Eu me coloco também, às vezes eu faço isso. Mas essa semana eu fiz um desafio para mim mesmo, e eu queria jogar para vocês fazerem. Durante essa semana que eu ia falar sobre a palavra de Deus, eu falei assim, não, eu não vou abrir o WhatsApp antes de ler a palavra de Deus. Falei, não vou. Né? Foi difícil. Mas eu acordei todo dia de manhã, ia lá lavar o rosto e na cabeça, né? Eu não posso abrir o WhatsApp, só depois. Né? Primeiro eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, tomar café, lavar o rosto, escovar dente, ler a Bíblia, meditar na palavra e depois eu vou. Gente, meu dia foi outro, cheio de lutas, cheio de dificuldade, cheio de problemas a semana toda. Mas eu tive a alegria de Deus na minha vida. Ou seja, você lê a palavra todos os dias, não é um amuleto que vai tirar você de todas as dificuldades que você vai enfrentar no teu dia a dia. Não, não vai. Mas você ter a prática da leitura bíblica diária, ela vai te dar força, vai te dar alegria, vai te dar vigor para você enfrentar toda e qualquer situação que estiver diante de você. Isso é a palavra de Deus e ela te ensina. Ela também diz que é repreensão, né? Quem gosta de repreensão? Por exemplo, meu filho está conversando lá na porta. E eu falo para ele, Pedro, silêncio. Daqui a pouquinho, se ele estiver conversando de novo, e eu acho que ele vai conversar, eu vou falar de novo. Pedro, para. Você ri agora, né? Deixa chegar na terceira vez. Vai chegar uma hora que eu vou ter que falar assim, Pedro, chega!
Acabou. Por que isso? Porque eu preciso alinhar a trajetória dele. Eu preciso alinhar a conduta dele. Porque eu sei que o comportamento errado dele pode trazer prejuízo para ele amanhã. Então eu preciso corrigir ele agora. Eu preciso direcionar. E Deus faz a mesma coisa com a gente. E é por isso que eu sou contra a caixinha de promessa. Porque muitas vezes, em muitos momentos, Deus vai ter que trazer uma palavra dura para você. Deus não vai te falar assim, ai meu filhinho, eu te amo do fundo do meu coração e eu quero você sempre prosperando. Não, vai ter hora que a palavra de Deus vai te dar aquela, sabe quando você dá aquela engole seco assim, fala, ai Deus. Exato, podia ter uma caixinha de juízo, o Chico falou, caixinha de juízo. Justamente porque Deus precisa consertar o caminho, consertar a nossa trajetória. E é isso que a gente precisa estar atento, porque a palavra de Deus nos ensina, mas também nos corrige. Provérbios 3,12 diz que Deus ama, por isso Ele corrige. Por isso Ele corrige. Então que você tenha isso na sua mente. O terceiro ponto é que ela precisa representar para você fonte de preparo e habilitação. O que quer dizer isso? Fonte de preparo e habilitação. A palavra de Deus, nesse texto que a gente leu aqui, opa, fugiu aqui, aqui. E para isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Ou seja, a palavra de Deus nos prepara para realizar tudo. E eu não estou falando realizar tudo dentro da igreja. Sim, também, mas é tudo em todo lugar. Preparado para toda a boa obra. Bom, a maioria aqui deve saber o que aconteceu com a gente, né? Que o nosso carro pegou fogo. É que eu tenho um Palio Fire, então acho que deve ser por causa disso, né? Palio Fire, não compro mais Palio Fire, porque ele pegou fogo. Mas enfim, eu não vou contar toda a história, a igreja toda já sabe, mas uma coisa me marcou, foi quando eu levei para o mecânico. E eu tinha no meu coração que o mecânico falou assim, ele vai fazer uma negociação, né? Porque eu tinha tirado o carro da mecânica um dia antes, no dia seguinte o carro... né? Enfim, daí eu levei lá e eu estava crente que o cara ia fazer uma proposta, né? E tentar negociar esse valor, e, enfim. E eu não queria pôr dinheiro nenhum. E, enfim. Quando eu fui agora essa semana buscar o carro, ele chegou para mim e falou assim, eu não sei se ele é cristão, não sei, né, se ele crê em Deus, enfim, não sei. Mas ele chegou para mim e falou assim, Éder, eu tenho absoluta certeza de que eu não tive culpa, que a minha equipe não teve culpa no que aconteceu. Eu tenho absoluta certeza, porque ele viu lá o que poderia ter acontecido, tal. Mas ele falou, mas mesmo tendo essa certeza, eu tenho convicção de que eu não posso gerar nada para você de custo. Eu vou arrumar o teu carro inteiro, tudo que estragou, porque eu sinto essa responsabilidade. Porque ele saiu da minha oficina. Isso é uma atitude cristã ou não? Isso é estar preparado para toda boa obra ou não? Pensa no teu trabalho, no teu dia a dia. Será que você faz o que faz e isso glorifica a Deus e as pessoas notam, falam, puxa, mas ele poderia fazer de um outro jeito, ele poderia agir de uma outra forma. Como será que é a nossa conduta? No seu dia a dia, aquilo que você faz, será que isso prega Jesus? O que você faz, prega. No versículo antes aqui ele fala, né, que a gente não tem que se envergonhar. O que é se envergonhar? Aquilo que você faz no secreto, isso glorifica a Deus ou envergonha? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E essa pergunta vai direcionar as minhas atitudes. A gente vive, nós somos cristãos, a gente não vive uma religiosidade, pelo menos a gente prega isso, né? Não vivam de uma forma religiosa, mas a nossa prática precisa pregar mais do que as nossas palavras.
aquilo que você faz no teu dia a dia precisa pregar muito mais do que aquilo que você fala. E apresentar-se a Deus aprovado é justamente como você estuda para passar de ano num colégio, numa faculdade, num concurso. Você, na sua vida cristã, você trabalha para ser aprovado, só que o critério de aprovação agora é com Deus, é Deus que vai aprovar. Será que a sua conduta, aquilo que você vive no teu dia a dia, isso te aprova diante de Deus ou te reprova diante de Deus? O que eu percebo é que muitas pessoas vivem algo muito bonitinho no ambiente da igreja. Faz todos os ministérios, toca aqui em cima, ou faz qualquer outra coisa, cuida da diaconia. Muito bonito. Porém, quando sai por aquele portão, a vida não é a mesma. A pregação não é a mesma. Será que a gente está sendo aprovado por Deus? A gente precisa fazer essa avaliação diariamente. A palavra de Deus, ela nos ensina. E ela nos prepara para tudo aquilo que a gente vai fazer. Quer um exemplo do que a palavra de Deus nos ensina? Quantos aqui já leram na Bíblia algum texto falando sobre relacionamento marido e mulher? Quantos já leram aí? Tem, não tem? E a relação patrão-empregado, tem? Tem também. Pais e filhos, tem? Tem também. A palavra de Deus ensina. A palavra de Deus orienta. Ela não vai te dar uma resposta, em algumas situações até pode dar, dependendo do que Deus quer falar com você, Deus quer trabalhar a tua vida. Mas, de um modo geral, o que a palavra de Deus vai fazer para você é assim, mostrar o caminho, é para cá que você tem que ir. Se você quiser ir para lá, tudo bem, mas é para cá que eu estou te orientando. A palavra de Deus é regra de fé e prática, ou seja, eu preciso me submeter a ela. E a minha vida tem que ser pautada nela. A palavra de Deus é ensino para a minha vida, é ensino para a sua vida. A gente tem que parar de ser muito super espiritual num ambiente e mundano no outro. Tem um texto, uma frase de Dwight Moody. Falei certo o nome, não? Dwight Moody. Que ele diz assim, as escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Ela não foi feita para aumentar o seu conhecimento, mas ela foi feita para mudar a sua vida. A gente está sendo trabalhado por Deus, a gente está sendo moldado por Deus, a gente está sendo cuidado e preparado para algo maior. A Bíblia, ela não pode ser um livro histórico para você. A Bíblia, sim, tem muitas histórias, mas ela não pode ser um livro histórico. Ela precisa ser um livro prático para a tua vida. E sabe por quê? Porque Deus está escrevendo uma nova história. Escreveu através de todos esses personagens aqui. Mas hoje, Ele está escrevendo uma nova história através da minha vida, através da sua vida. É nós que estamos escrevendo, vou colocar entre aspas, tá? Uma nova Bíblia. Entre aspas, tá? Por favor. Pessoal da internet aí, pega leve. A gente está escrevendo uma nova história através da sua vida, através daquilo que você vive no seu dia a dia, da relação que você tem com as pessoas. É uma nova história. E como que a gente vai lidar com essa nova história? Se a gente não conhece para onde a gente vai, se a gente não conhece o caminho que a gente precisa seguir. Está aqui. Pensa nisso, não seja religioso. Faz aquele desafio do WhatsApp lá. A primeira coisa, leia a palavra de Deus. Depois faz o restante. Eu quero partir já para o nosso encerramento e antes eu quero só relembrar, então, esses 3 pontos que eu falei, né? O primeiro ponto foi justamente o que a palavra precisa ser para mim, inspiração de Deus. Ou seja, quando eu vou para a palavra, eu recebo o sopro de vida, porque ela é inspiração, é sopro de Deus para mim. Então ela precisa representar inspiração de Deus para a tua vida.
Segundo ponto, ela precisa ser o quê? Ela precisa representar ensino e correção. Através da palavra de Deus, eu busco conhecimento e preparo para seguir, e correção, para poder consertar a trajetória, para chegar no propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E em terceiro lugar, ela precisa representar fonte de preparo para a obra que Deus quer realizar através de você aqui na igreja. Não, lá fora, no dia a dia. É lá. Você está sendo preparado para lá. Lembra aquela plaquinha ali, ó? Agora você sai para a sua missão. É você ler, preparar e sair. Queridos, a gente precisa entender que a gente está nesse treinamento. A gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é vida nas nossas vidas. Mas a gente precisa estar disposto a receber dessa palavra. Talvez você não tenha a prática da leitura diária da palavra de Deus. E hoje, quando comemora-se o dia da Bíblia, que você possa assumir um compromisso com você e com Deus, um compromisso pessoal seu com Deus, de não, eu quero melhorar. Eu leio a Bíblia 2 vezes por semana. Aumenta. Faça esse desafio para você. E tenha certeza de que Deus, Ele vai se revelar e vai te ensinar e você vai crescer. Vai crescer. Todos nós estamos nessa caminhada. Então, que a Bíblia, ela faça parte da tua vida todos os dias. Ame a Deus, amando a palavra dEle. Amém? Vamos ficar em pé, eu queria orar. É uma palavra simples, é uma palavra direta, eu diria que até leitinho para todo cristão, mas o problema é que tem cristão que nem esse leitinho toma. E a gente precisa começar a se alimentar melhor. A gente precisa fazer da palavra de Deus algo que gera vida, que gera mudança em nós. Sabe, não é aquele negócio, eu vou ler a Bíblia, puxa, esse versículo encaixa certinho pro Rafa. Puxa, eu vou... Não, você tem que ir para a Bíblia e falar, puxa, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Então, que você se disponha a buscar mais. Deus está te desafiando hoje a ter uma prática regular, constante, de leitura da palavra. Que, quem sabe, daqui 1 mês, 2 meses, a gente refazer esse teste aqui que a gente fez e leitura da palavra esteja lá no topo. Aí sim, ela vai ser vida na tua vida. E você vai ver que não depende de uma ação do pastor, de uma oração do pastor, de uma visita do pastor, para que as pessoas sejam abençoadas. A tua vida vai gerar vida nas outras pessoas. A tua presença vai gerar mudança na vida das pessoas, porque você está preparado. Você recebeu o comando, a diretriz. Feche teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, te agradecemos por essa palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar com cada um aqui de uma maneira muito particular, de uma maneira muito direta, Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor nos esclareça e mostre a cada um de nós aonde nós temos falhado, em que ponto nós temos errado, o que nós temos colocado à frente das Escrituras, o que a gente tem dado mais valor no nosso dia a dia. Deus, em nome de Jesus, mostra para a gente o que a gente precisa fazer, Deus. E gera em nós, ó Deus, um interesse pela Tua palavra, pelas Escrituras, ó Deus. Gera em nós, ó Deus, essa vontade que muitas vezes nos falta, às vezes, quando nem lembramos, ó Deus. Deus, tem misericórdia de nós, mas nós saímos daqui hoje, Deus, desafiados a mudar a nossa atitude e ler a palavra de Deus de uma maneira diferente. Sabendo que ela é inspiração do Senhor, sabendo que ela é sopro do Senhor, sabendo que ela vai gerar vida em mim, e essa vida vai me transformar
E essa transformação vai fazer com que eu seja bênção para as outras pessoas que estão ao meu redor. Faz isso, Deus, na minha vida, faz isso na vida de cada um que está aqui, quem está assistindo na internet. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco e nós possamos aprender contigo, hoje e sempre, Deus. Amém, amém. Pode se sentar, querido.